Vamos lá! Tenho certeza que você está ansioso para aprender. Isso é importante. A ansiedade traz realmente o foco e você precisa ter foco nesse aprendizado. Primeira coisa que nós vamos começar a falar é sobre o fio de cabelo. Simplesmente o fio de cabelo, ele tem algumas composições nele que faz com que ele seja ali a ferramenta principal do nosso aprendizado. O fio de cabelo, ele tem algumas particularidades importantes que é preciso colocar isso para o teu aprendizado, até para facilitar no teu conhecimento. Ele é dividido em duas partes, o fio de cabelo. Na parte próximo do couro cabeludo, a gente pode colocar como raiz, ok? Raiz do fio de cabelo. A parte acima, a gente coloca como haste. Isso já é algo que você pode daqui para frente entender. Fazer uma aplicação de coloração na raiz ou em todo o cabelo. Fazer uma aplicação de coloração só na haste do fio ou apenas na raiz do cabelo, ok? Isso já é uma das coisas que é fundamental você aprender, não só na hora de fazer uma coloração, como na hora de fazer uma descoloração. Mas, além dessas duas partes, nós temos no fio de cabelo o que compõe ele, que seria a composição do fio de cabelo. Temos aqui dentro uma glândula, tá? Que ela é importante para liberar a oleosidade do fio. Essa glândula, ela faz com que o fio tenha uma saúde e essa saúde ela precisa de algo que vai nutrir esse fio externamente. A matéria do fio é uma matéria morta quando ela sai do bulbo capilar. Após ela sair, ela se torna uma matéria morta. Portanto, ela não é alimentada por nenhuma veia, não tem algo que leva nutriente até essa parte depois que saiu do bulbo capilar até as pontas. Mas nós temos duas glândulas importantíssimas. Uma é chamada de glândulas sebáceas, outra é chamada de glândula sudoríparas. As glândulas sebáceas, elas se encontram dentro do bulbo capilar, aonde você vai encontrar ali ela produzindo oleosidade. E existe sim uma grande importância entre as duas, porque a glândula sudorípara, ela produz o suor, ou seja, ela libera o suor para a pele. E a glândula sebácea, como eu já disse, o óleo, a oleosidade, o sebo. Por isso há essa importância. Por quê, José? Porque uma complementa a outra. A glândula sudorípara, você vai encontrar ela no fio no couro cabeludo, próximo ao fio de cabelo. A glândula sebácea, você vai encontrá-la dentro desse invaginamento no couro cabeludo. A produção da glândula sebácea, juntamente com a produção da glândula sudorípara, vai trazer o equilíbrio do pH ao fio de cabelo. Sério? Isso realmente acontece? Sim, eu vou explicar para você como elas agem. O nosso fio de cabelo, ele tem que estar entre 4 e 4,5 de pH. E lá na frente eu vou falar para vocês sobre o que é o pH, ok? Aí nós vamos entender por que eu comecei falando sobre o fio de cabelo. Essas glândulas, quando elas estão uma produzindo mais do que a outra, desequilibrando essa posição do pH, vou colocar aqui para vocês a palavra pH, isso traz transtorno para o fio. Quando o fio está com maior oleosidade, significa que a produção das glândulas sebáceas são maior. Quando o couro cabeludo, juntamente com o fio, está apresentando algo mais ressecado, significa que as glândulas sudoríparas estão produzindo maior suor, liberando mais suor. Com isso, o suor que é liberado, ele tem ali algumas particularidades, como o sal, que é liberado pelo nosso corpo. Esse sal, ele é prejudicial à nossa posição do fio de cabelo. O cabelo começa a ficar com um aspecto mais ressecado e pode causar danos gravíssimos. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque agora eu vou começar falando para vocês toda a composição do fio de cabelo. Exemplo, a quantidade de aminoácido que tem para a produção da queratina,
aonde faz com que o fio começa a se produzir, crescer desde o invaginamento até a sua ponta. E por falar em glândulas sebáceas, nós temos que entender que estamos aqui falando de couro cabeludo, que é composto por epiderme e derme. Porém, dentro da epiderme e a derme, existe a composição que ele vai trazer realmente esse nutriente para o fio de cabelo. Por exemplo, a gente sabe que essa glândula sebácea, ela produz essa oleosidade também para fazer com que o cabelo tenha mais flexibilidade. Vocês querem ver um exemplo? Cabelo afro, ele tem menor quantidade de produção de oleosidade. Então, o cabelo, ele sempre tem um aspecto mais áspero, ele tem um aspecto mais ressecado, a cor dele é uma cor que não tem uma vida, aparentemente não demonstra uma vida, justamente pela pequena produção dessa oleosidade, ou até mesmo pelo fator de produzir maior quantidade de suor pelas glândulas sudoríparas do que pelas glândulas sebáceas. Agora, a glândula sebácea, com isso, ela tem 43% de glicerídeo, tá? Ela tem ácido graxos com 16%, produção da glândula sebácea, e tem ceras estereofídicas com 25%. Finalizando, a glândula sebácea produz os nossos chamado esqualamo de porcentagem 12 e também os nossos colesterol com apenas 4%. Essa mistura é que vai fazer com que há uma nutrição para o fio de cabelo, trazendo essa flexibilidade que ele deseja. E juntamente com isso, você vai encontrar ali a produção onde tem o pH em evidência, fazendo com que traga ali ou uma formação de facilidade ao fio de vida ou de repente uma deformação. Nós vamos aprender lá na frente sobre o ciclo de vida do fio de cabelo. Mas antes disso, eu quero falar para você sobre mais ainda a produção de suor liberado, no caso, pelas glândulas sudoríparas. Sabe o que é o mais importante nesse curso que você está aprendendo agora? É que você vai poder se destacar perante outros profissionais. Quer ver? Eu falei que eu ia falar sobre a glândula sudorípara agora. Você já parou para perceber que nós produzimos suor e nessa questão de produzir suor, liberar o suor, ela tem uma importância não só para o fio de cabelo, quanto para o couro cabeludo. O suor, quando ele é liberado, ele ajuda a regular a temperatura do corpo. Nossa, isso eu já sabia, aprendi de repente em algum momento da minha vida, mas passou despercebido. O que isso tem a ver com colorimetria? Lá na frente você vai entender tudo o que tem a ver sobre colorimetria. É por isso que a dificuldade do aprendizado foi maior. Você não criou um raciocínio que levasse a você entender que uma coisa tem a ver com outra. Exemplo, a glândula sudoríparas, ela é dividida em duas glândulas. Juntas, ela se torna glândula sudorípara. Quais são essas duas? A écrina e a apócrinas. Para você entender melhor ainda, eu vou dizer que quando é liberado o suor, nele tem 99% de água, mas vem também alguma coisa que vai fazer a diferença até na hora de você fazer uma aplicação de coloração ou uma descoloração. Exemplo, quando você pega essa pequena quantidade de suor que é liberada pelo nosso corpo e começa a analisar o que tem dentro dela, você vai encontrar ureia, amônia, ácido lático, entre outros. Mas o que nós vamos aprender daqui a pouco na prática é justamente essa influência das duas glândulas ao nosso fio de cabelo. Por quê? Porque agora eu vou mostrar para vocês a composição do fio de cabelo, o que ele é composto, e tenho certeza que em algum momento você já ouviu falar sobre ele. Se não ouviu, preste atenção. Bem interessante, pessoal. Dentro do nosso fio de cabelo, nós vamos encontrar isso aqui. Quando a gente corta ele, tá? A gente vai encontrar o quê? Externamente, as cutículas. Essa cutícula, ela é importante
pela proteção do fio de cabelo. E ela ajuda a esse fio de cabelo ter uma flexibilidade. Quando eu falei das glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, elas conseguem penetrar nessa composição da cutícula, fazendo com que ela tenha mais maleabilidade. E o fio tende a ser um cabelo com aspecto mais saudável, mais soltinho e de repente até com essa maleabilidade boa. Dentro do nosso fio de cabelo, nós vamos encontrar algumas bases assim, nesses formatos cilíndricos e até mesmo em deformações dentro dele, dessa forma aqui, pessoal. Dessa forma você encontra chamado córtex. Eu vou deixar aqui para vocês um desenho, uma foto, onde você consegue realmente ter uma noção do que eu estou falando. Aqui eu posso classificar externamente como cutícula, internamente como córtex, e aqui dentro a gente pode classificar como núcleo do fio de cabelo. Esse fio de cabelo, ele tem dentro dele o córtex, que é uma junção de várias fibras. Essas fibras, ela tem alguns nomes que precisa ser entendido, até pelo fato de, quando você for fazer a descoloração, o produto químico, ele vai penetrar nessa fibra e ele vai fazer ali uma transformação. Então, por que você está aprendendo esses nomes complicados? Porque na hora que você for fazer o processo de prática, você vai lembrar que o produto está agindo aonde precisa e aonde de repente não precisa. Vamos lá. Eu agora trouxe um fio de cabelo dessa forma aqui, aonde a gente vai encontrar do mesmo jeito ele com esse formato das cutículas irregulares, e aqui nós vamos encontrar dentro do nosso fio, dentro do córtex, uma fibra maior chamada de macrofibrila, uma fibra menor chamada de microfibrila e uma outra bem menor chamada de protofibrila. É importante ter na mente que no nosso fio de cabelo existe essas camadas de fibra. Ao colocar uma coloração, a coloração ela vai penetrar até uma certa parte desse fio de cabelo. Ao colocar uma descoloração, ela vai penetrar muito mais dentro do fio de cabelo. E aí entra os chamados granulados de pigmentos. Nós vamos trabalhar isso no próximo vídeo, falando de pigmentos que compõem a melanina do fio de cabelo. Então, te espero no próximo vídeo e tenho certeza que, juntando o primeiro com o segundo e assim sucessivamente, você vai chegar na excelência da colorimetria. Vem comigo e não perca tempo.